Existe uma polêmica envolvendo Windows e Linux. Eu considero a existência de duas correntes de pensamento quando o assunto é decidir entre instalar o Windows ou Linux, seja na máquina do usuário, seja no servidor. Para o usuário não tem jeito, a não ser que o usuário queira ser diferente, seja um usuário experimentado, não há como sugerir que um leigo utilize o Linux. Quando o assunto é servidor, a primeira coisa que eu percebo é a paixão pelo sistema operacional. E a segunda, que é bem mais válida, é a preocupação com as reais intenções do núcleo do sistema. Porque o núcleo do Linux é de código aberto. Uma empresa interessada em saber o que exatamente esse núcleo está fazendo, ela pode contratar uma equipe de programadores para analisar o núcleo e verificar se existe algum código malicioso. No caso do sistema Microsoft, esse núcleo ele não é de código-fonte conhecido. O código-fonte dele não é conhecido. Então, isso faz com que as empresas e governos tenham uma certa preocupação porque não sabemos quais são as reais intenções do núcleo. O grupo que se apaixonou pelo Linux e não abre mão disso, da mesma forma que tem um grupo que se apaixonou pelo Mac e repudia qualquer outro sistema operacional. Só que toda paixão é burra. Você é apaixonado, você não vê defeito. Existem ótimos programas para cada um destes sistemas operacionais. Os sistemas Windows, por exemplo, não travam tanto quanto antigamente, principalmente se você estiver usando hardware de qualidade, uma ventilação adequada e a rede elétrica estabilizada. Os Macintosh estão fora da realidade brasileira, são computadores caros. Sem falar que Bill Gates é sócio da Apple, já faz um tempo. Aos apaixonados pelo sistema operacional não tem jeito, é sair da frente e deixar que sigam seus caminhos. Como convencer alguém apaixonado pelo Linux a usar um sistema Windows? O que realmente deve ser motivo de preocupação é a possibilidade do sistema operacional da Microsoft ser capaz de fazer espionagem para o governo norte-americano. A China, por exemplo, está trabalhando em seu próprio sistema operacional e criando também uma internet toda própria. Isso porque, apesar da internet não ter dono, o tráfego principal passa pelos Estados Unidos e se os americanos decidirem excluir um país da internet, eles têm condições de fazer isso ou chegar bem próximo dessa possibilidade. Então a pergunta é, será que o Windows não está sendo utilizado para espionar o resto do mundo e até os próprios americanos? Este é o princípio da caixa preta. Não temos acesso ao código-fonte do Windows para saber se o sistema operacional só faz o que nos informam ou se tem alguma outra atividade indesejada. Esta é uma questão que deve ser levada em conta ao implementar um sistema operacional na rede corporativa, principalmente pelos nossos governantes, pois o interesse maior seria espionar grandes empresas e as ações do governo. Para o usuário comum, o risco surge de empresas como a RIAA, que não faz muito tempo, conseguiu processar vários usuários na Europa e nos Estados Unidos por baixar vídeos e MP3 das redes P2P. No Brasil ainda não chegamos a este ponto, mas pare e reflita por alguns minutos. Como a RIAA soube que determinado usuário estava baixando filmes em MP3? Houve uma invasão de privacidade. Concluindo, se a discussão for pela paixão por este ou aquele sistema operacional, não vale a pena nem sentar à mesa. É causa perdida. Mas quando se trata de assunto mais sério, como a segurança nacional ou a proteção aos ativos das grandes corporações, fica a pergunta: até que ponto confiar em um sistema operacional do qual não conhecemos o código-fonte? E se embutido neste código-fonte não se encontra um programa malicioso, inserido por determinação do governo americano ou sob o controle deste? Já vimos do que aqueles governantes são capazes. Não será nenhuma surpresa descobrir que somos espionados pelos sistemas operacionais da Microsoft. Escolher, instalar e configurar uma distribuição Linux. Qual é a melhor distribuição?
Qual distribuição escolher? Como instalar? O que e como configurar? As perguntas acima são típicas de quem está tendo o primeiro contato com Linux. Afinal, são centenas de versões rodando no mundo todo e cada dia surgem novas versões, surgem novas edições do Linux personalizadas. Então fica difícil para o usuário que está chegando agora escolher uma e achar que esta é a melhor de todas. Nós queremos o melhor e isso não vai ser diferente ao começar a usar o Linux. Definitivamente, o Linux não é destinado aos usuários que mal sabem usar o mouse e navegar na internet. Um usuário deste ele pode até usar o Linux, desde que alguém já o tenha deixado totalmente configurado. Mas um usuário que só sabe usar o mouse e navegar na internet, pegar um Linux para instalar e deixá-lo funcionando, é muito complicado. O que o Linux vai exigir mais é raciocínio e dedicação. E nem todo mundo está disposto a raciocinar mais e se dedicar mais. As pessoas querem, na verdade, raciocinar menos e se dedicar menos. Se você está disposto a pensar um pouco mais do que quando instala o Windows, e se você está disposto a dedicar um pouco mais de tempo para fazer os ajustes que o Linux necessita, não há o que temer. Você vai conseguir dominar o Linux em pouco tempo. Em alguns momentos ficamos em dúvida se o Linux é mesmo mais difícil ou se é apenas mais trabalhoso. Não importa a resposta, pois de qualquer forma você vai precisar conhecer Linux para se tornar um hacker completo. Qual é a melhor distribuição Linux? É briga perdida. Embora seja possível mensurar custo e benefício das diversas distribuições, aqui a paixonite impera e todos têm uma dica da melhor versão. Se você for em 10 fóruns, em 10 listas de discussão diferentes e perguntar qual é a melhor versão do Linux, qual é a melhor distribuição, você vai ouvir quase que 10 opiniões diferentes. Difícil você chegar e ouvir 10 opiniões idênticas sobre qual é a melhor distribuição. Então, não há como partir desse princípio de perguntar e saber. Você vai ter que decidir qual é para você a melhor distribuição. Qual distribuição escolher? Eu sugiro as distribuições tradicionais, como a Red Hat, Mandrake, Debian, SUSE, ou as versões nacionais populares, como a Conectiva, que atualmente se chama Mandriva, e a Kurumin, a Slackware só para iniciados. O ideal é que você passe um tempo com cada uma das principais distribuições para ver por si próprio as diferenças entre elas.